Então é isso aí, pessoal. Continuando então com a Lei 8.112, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Nós já falamos aqui então das formas de provimento dos cargos públicos. Vamos fazer um flashbackzinho. Nós vimos aqui, que as formas de provimento são subdivididas em provimento originário, que é a nomeação, provimento derivado, promoção, readaptação, promoção sendo um provimento derivado verticalizado, a readaptação horizontal e o reingresso. O que é o reingresso? Seria então a reversão, a reintegração, a recondução e o aproveitamento. Você se lembra que na aula anterior nós até começávamos a falar aqui a respeito da recondução e do aproveitamento. E aí nós vimos aqui, inclusive, recapitulando, que a recondução ela pode ocorrer de duas formas. Primeiro, quando pode ocorrer a recondução? Nos casos da reintegração do anterior ocupante. Mas ela também pode ocorrer nos casos de uma reprovação em estágio probatório, desde que essa reprovação ocorra em outro cargo, ou seja, em cargo diferente. Como assim? Lembra da nossa historinha que nós contamos aqui lá atrás, que a Maria era do MJ e a Maria passou num concurso da Polícia Rodoviária Federal? O que acontece? Quando um servidor sai de um órgão para outro, no caso aqui do servidor, vamos botar o servidor X mesmo, sai de um órgão para outro, essa saída dele, essa posse em outro cargo inacumulável, isso aqui gera uma vacância. Então, quando eu saio do MJ, eu vou tomar posse em outro cargo inacumulável. Essa posse em outro cargo inacumulável, ela deixa o cargo que eu tenho vago. É o caso aqui do servidor X. Vai tomar posse em outro cargo inacumulável? Deixou o cargo do MJ vago. Foi para o cargo da Polícia Rodoviária Federal, aonde ele será submetido a um novo estágio probatório. Quando o servidor aqui é estável, a ele é assegurado um direito. Que direito? De pedir vacância. Então, o servidor estável, quando vai tomar posse em outro cargo inacumulável, ele faz um pedido de vacância. É esse pedido de vacância, do servidor estável, que garante a ele o direito à recondução, caso ele venha a ser reprovado no estágio probatório referente a outro cargo. Ou seja, o servidor X, submetido a um estágio probatório no cargo da PRF, sendo ele reprovado, ele terá o direito de ser o quê? Reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. E isso somente se ele for o quê? Estável. Professor, mas o cara que volta, o cara que é reconduzido, ele não pode encontrar o cargo ocupado? Pode. É aí onde ele é aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Vamos dar uma lidinha no texto da lei? Acompanha comigo na tela aí. Olha o que diz aí a tela. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo ao outro cargo. Segundo caso, reintegração do anterior ocupante. Então são os casos que nós já vimos aqui no quadro. Cargo ocupado, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Então, só para recapitular, o que você acabou de ler comigo aí, o item 1, inabilitação em estágio probatório, relativo a outro cargo, é o que está aqui no quadro. Quer ver? Olha aí no quadro, olha aí, servidor X, se reprovado, ele pode voltar. Pode ou não pode? Como é que chama a volta dele? Recondução. Mas só pode para quem é o quê? Estável. O outro caso da recondução, lembra do outro caso da recondução? Se o servidor X, agora reintegrado, quem está lá no lugar dele, tipo o servidor Y. Servidor Y, está lá no lugar do X, tá? Então é o Y que vai ser o quê?
reconduzido. Acompanha comigo aí, ó. O servidor, então, ó, X reintegrado, o Y, o quê? Reconduzido. Então, você pode observar aí no quadro, você tem os dois casos, né, nesse gráficozinho de recondução. Lembrando-se sempre que o reconduzido, ó, encontrando o Zé no lugar dele, ó, encontrando o Zé, ou seja, encontrando o cargo ocupado, ele será, então, colocado em disponibilidade ou aproveitado em outro cargo. Mas quem está disponível, o que acontece com ele? Quando ele está disponível, que ele volta, o que acontece? Vamos para a telinha, olha o que diz a lei aqui, ó. A lei diz assim, ó, o retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Observação: será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Deixa eu colocar aqui no quadro para você. Então, você já sabe, ó, que de acordo com a doutrina, a recondução também é um provimento por reingresso, tal qual é o aproveitamento. Só que o aproveitamento é a volta de quem estava em disponibilidade. A disponibilidade, ela não é uma forma de vacância. O servidor poderá ficar disponível, acompanha comigo aqui no quadro, ó. O servidor poderá ficar disponível em quais condições? O servidor poderá ficar disponível, primeiro, se o cargo dele for extinto. Segundo, nos casos de recondução, estando o cargo ocupado. Aí o servidor fica disponível. Uma vez o servidor disponível, o retorno dele, como é que chama? Aproveitamento. Professor, quem está disponível não está trabalhando, mas está recebendo? Tá. Ele está recebendo, ó, uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Ah, então peraí. Quem está disponível está recebendo. Está recebendo. Proporcional ao tempo de quê? Serviço. Quando pintar um cargo para esse cara aqui, ó, tipo, ó, saiu no diário oficial, ó. Saiu no diário oficial o aproveitamento do cara. Qual o prazo que ele tem agora, ó, para voltar ao trabalho, ou seja, para entrar em exercício? Qual é o prazo? A lei não fala desse prazo, mas é um entendimento doutrinário que nós temos. Segundo a doutrina, ó, esse prazo aqui é de quantos dias? 15 dias. Se esse prazo não for observado, o ato de aproveitamento fica o quê? Sem efeito. Além do ato de aproveitamento ficar sem efeito, será cassada a disponibilidade. Então, ocorrerá a cassação da disponibilidade. Aí você pergunta, professor, peraí, mas 15 dias, se eu não entro em exercício, quando eu sou nomeado, eu não sou exonerado? Sou exonerado. Então, 15 dias, se eu não entrar em exercício depois do ato de aproveitamento, o ato fica sem efeito. Mas por que cassa a disponibilidade? Cassação da disponibilidade é uma forma congênere de demissão. A cassação da disponibilidade, ela tem, na verdade, né, uma prerrogativa de uma demissão. Ou seja, ela tem caráter punitivo. O servidor é como se ele tivesse abandonado o cargo. Por isso a sua disponibilidade foi o quê? Cassada. Não teria como eu exonerar o servidor do cargo, uma vez como é que eu vou exonerar alguém sem cargo? Motivo pelo qual, então, o legislador interpretou que a cassação da disponibilidade seria a punição a ser adotada, uma vez que esse servidor, ele não mais o que? Trabalha, não quer mais trabalhar. Ah, por que ele não quer trabalhar? Sabe-se lá o motivo. Então é como se ele tivesse abandonado o cargo. Ok? Ok. Então quer dizer que o aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade. É uma volta? É uma volta.
mas essa volta não está associada a uma forma de vacância, e sim à disponibilidade do servidor. Se você analisar comigo aqui as outras formas de vacância, nós colocamos aqui a estrelinha, tanto para exoneração quanto para posse em outro cargo inacumulável. Por que eu coloquei aquelas duas estrelinhas ali? Acompanha comigo também. Pensa comigo. Já falei de promoção, já falei de readaptação, já falei de aposentadoria, demissão, falecimento. Faltou aquelas duas formas lá então. Vamos fazer um esqueminha então. Olha o esqueminha aqui. Vou apagar aqui rapidão. Para você. Olha o esqueminha aqui. O esqueminha que nós vamos fazer é o seguinte. Você já deu para entender que existe a exoneração e existe a posse em outro cargo inacumulável. Ok? Ok. Então, olha só. A exoneração, ela não tem caráter punitivo. A exoneração ela pode ocorrer para quem é ocupante de cargo efetivo. Então, quem ocupa cargo efetivo, ele pode ser exonerado. Ele pode ser exonerado de que maneira? A pedido. Eu posso pedir para ser exonerado. Por que eu posso pedir para ser exonerado? Por qualquer motivo. De repente, você conheceu uma moça rica, por exemplo, e a moça rica quer casar com você, aí você vai chegar na repartição e vai pedir o quê? Exoneração. Não quer mais trabalhar, não. Quero agora viver com essa mulher rica aí, Essa mulher rica quer eu cuidando das fazendas. E eu vou ser aqueles fazendeirão assim, fortão, que chega lá na fazenda e fala assim, deixa o povo divertir, gente. Olha, coisa bacana. Você chega na administração e fala o quê? Quero pedir exoneração. Então, exoneração você pode pedir por qualquer motivo. Não quero mais trabalhar, quero ter meu próprio negócio. Pedir exoneração. Pedir exoneração é diferente, É diferente do quê? É diferente de pedido de vacância. Uma coisa é pedir exoneração. Outra coisa é pedir vacância. Por quê? Pedido de vacância só pode ser feito por quem é o quê? Estável. E eu só posso pedir vacância numa condição. Qual é a condição que eu posso pedir vacância? Só posso pedir vacância se for para tomar posse em outro cargo inacumulável. Então, se eu for tomar posse em outro cargo inacumulável, sendo estável, eu posso pedir vacância. Mas o pedido de vacância ele só vale na mesma esfera, tá? GDF, GDF. Federal, federal. Não existe pedido de vacância para esferas o quê? Distintas. É GDF, GDF, federal, federal. Ok? Ok. Então eu não posso pedir vacância para ir para outra esfera. Tem que ser na mesma esfera. Servidor federal. O pedido de vacância, para quem é estável, ele garante um direito. Que direito que ele garante? Ele te garante o direito à possibilidade de uma o quê? Recondução. Uma vez que você sendo estável, mesmo sendo estável, você é submetido a um novo estágio probatório quando você muda de cargo. Mas a reprovação nesse estágio, você pode ser reconduzido. Lembra do caso? Ministério da Justiça, Polícia Rodoviária o quê? Federal. O nosso amigo aqui, o servidor X, quando ia para a polícia, ele fez o pedido de quê? De vacância. Por que ele fez o pedido de vacância? Ele fez o pedido de vacância uma vez que ele era o quê? Estável. E se porventura, ele for reprovado aqui, no estágio probatório, ele tem garantido aí o direito o quê? À recondução no cargo do Ministério da Justiça. Beleza? Beleza. Agora, gente, existe também
a exoneração de ofício. A exoneração de ofício quer dizer que ela foi motivada. Ela acontece por quê? Porque eu tomei posse, mas não entrei o quê? Em exercício. Qual é o prazo aí? 15 dias. Ela também acontece, a exoneração de ofício, se o servidor for reprovado no estágio probatório. Lembrando-se que quem é estável e fez o pedido de vacância, ele pode ser o quê? Reconduzido. Mas nós também temos aqui a exoneração para quem vai ocupar cargo que em comissão. Cargo em comissão, livre nomeação e livre o quê? Exoneração. Os ocupantes de cargo em comissão poderão ser exonerados a pedido. Eu posso pedir para sair do cargo? Posso. Sou o chefe, mas não quero mais estar na chefia. Então eu estou sendo exonerado o quê? A pedido. Posso ser exonerado de ofício. De ofício. Se eu tomar posse, mas não entrar em exercício. E posso também ser exonerado a juízo da autoridade competente. Por quê? Porque os cargos em comissão são cargos de livre nomeação e livre o quê? Exoneração. Agora, cuidado, muito cuidado com essa observação que eu vou colocar aqui para você. Muito cuidado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existe algo chamado função de confiança. A função de confiança, também conhecida pela nomenclatura FC, ela é uma função que só pode ser designado para exercer esse tipo de função aqueles que são já ocupantes de cargo que efetivo. Quem tem cargo efetivo, ele também pode ser designado para uma função de confiança. A função de confiança, tal qual a função de confiança, assim como o cargo em comissão, os dois têm em comum que, além da dedicação exclusiva, eles vão ter em comum as funções que envolvem direção, chefia e assessoramento. Isso eles têm em comum. Só que os cargos em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. As funções de confiança não. Elas são específicas para os servidores ocupantes de cargo que efetivo, preferencialmente da carreira. E a função de confiança, quando eu sou designado, eu entro em exercício de imediato. E se eu for retirado da função, eu não sou exonerado. Eu sou o quê? Dispensado. Então aqui eu sou designado e posso também ser o quê? Dispensado. Nós não podemos confundir exoneração, dispensa de função de confiança com destituição. A destituição, ela pode ocorrer tanto para cargo em comissão ou função de confiança. Só que a destituição da função de confiança é um assunto que nós vamos abordar mais à frente, quando nós estivermos falando, por exemplo, em regime disciplinar. Porque a destituição da função de confiança, essa também tem caráter o quê? Punitivo. Beleza? Beleza. Mas olha só, acompanha comigo aqui um outro detalhe importante. Acompanha um outro detalhe importante comigo aqui. Nós falamos das formas de provimento e das formas do quê? De vacância. Mas a partir de agora, nós vamos começar a falar de algo que nem é provimento e algo que não é o quê? Vacância. Como assim? Não é provimento e não é vacância. Mas o que é, professor? Que não gera provimento e também não gera vacância. Vamos aqui então, deixa eu colocar um esqueminha aqui no quadro. Já a gente vai usar a telinha aí, Acompanhe aqui comigo aqui no quadro. Então é o seguinte, nós já falamos aí das formas de provimento e vacância dos cargos públicos. Percebemos que existe uma relação entre o provimento e a vacância. Mas a administração
muitas vezes precisa remanejar as pessoas. E na hora de remanejar, ela pode então fazer uso de algo chamado quê? De remoção. E a remoção ela não gera provimento, nem gera vacância. Vamos ver o que a lei diz sobre isso? Acompanha comigo aqui na telinha. Olha só. A remoção, está aí a definição. É o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Então, acompanha comigo aqui no quadro. Você pode dizer que a remoção é um tipo de remanejamento. Então, a administração, ó, ela pode necessitar fazer um remanejamento de pessoas, mudar as pessoas de local. E quando a administração então, ela precisa fazer um remanejamento, ela pode fazer uso então de uma modalidade chamada de remoção. Eu disse para você que a remoção não gera provimento, vou até colocar aqui, ó, não é provimento e não é o quê? Vacância. Então a remoção nem é provimento e nem é o quê? Vacância. Então o servidor se desloca, mas ele se desloca onde? No âmbito do mesmo quadro. O que quer dizer isso? Sou um servidor da Polícia Federal, agente de polícia. Vou continuar sendo agente de polícia. Eu não estou deixando o cargo de agente de polícia vago. Eu não estou ocupando nenhum cargo de agente de polícia. Eu apenas fui deslocado. Esse deslocamento ele pode ocorrer, ó, primeiro, de ofício. Se ele é de ofício, é porque teve o interesse de quem? Da administração. Inclusive, esse remanejamento de ofício ele pode ocorrer com ou sem o quê? Mudança de sede. O que significa isso? Com ou sem mudança de sede? Com mudança de sede porque eu mudei de estado. Né? Fui para um outro estado. Tá? Sem mudança de sede foi no mesmo estado. Vamos supor que você está trabalhando em Brasília. E aí, então, de repente, você foi removido. Saiu do departamento de pessoal para o departamento de licitações e contratos. Dentro do mesmo órgão. A sua remoção ocorreu sem mudança de sede. Agora, se você saísse de Brasília para São Paulo, a sua mudança ocorreria com mudança de sede. A mudança de sede, quando ela acontece de ofício, ela garante ao servidor o pagamento de uma indenização, chamada de ajuda de custo, que iremos conhecer mais à frente. Agora, existe a mudança também, ó, a pedido. O servidor pode pedir a sua mudança, pode pedir a sua remoção. A pedido, pode ser que ela fique a critério de quem? Da administração. A administração pode ou não atender o quê? O seu pedido. A administração atendeu o seu pedido. Qual o critério que ela pode usar? O critério que ela achar melhor. Ela pode usar, por exemplo, a permuta, a troca de servidores. Se você vai, quem vem para o seu lugar? Seria uma situação. Outro detalhe, a remoção também pode ocorrer, ó, independente do interesse da administração. Mesmo que a administração não queira, então a remoção pode ocorrer. Aí nós temos 3 casos que a lei prevê essa possibilidade. Vamos dar uma lidinha na lei? Vai comigo na tela. Olha aí, ó. A pedido para outra localidade independente do interesse da administração. Seria o terceiro tópico, como você está lendo aí. A letra A diz assim, ó. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse o quê? Da administração. Vamos explicar esse caso aí. Observa o seguinte, ó. Olha a nossa situação aqui, olha o exemplo aqui. Ó. Vamos colocar aqui então no primeiro tópico o exemplo desse primeiro tópico. Vamos imaginar que você é um servidor do Ministério da Justiça e o seu cônjuge trabalha no Banco Central. Ok? Então tá aqui você, ó, no Ministério da Justiça, o seu cônjuge trabalha no Banco o quê? Central. Princípio constitucional que a família permaneça o quê? Unida. Acontece que o seu cônjuge, ó, o seu cônjuge
Ele foi removido. Só que ele foi removido o quê? De ofício. Se ele vai removido de ofício, aí você também tem o direito a ser removido. Independente do interesse de quem? Da administração. Então o seu cônjuge foi para onde? Ah, o meu cônjuge saiu de Brasília e foi para São Paulo. Aí você vai pedir a sua remoção, que será atendida mesmo que não haja interesse de quem? Da administração. Ah, só que tem um detalhe. Eu tinha dito para você anteriormente que só tem direito à ajuda de custo quem é removido o quê? De ofício. Professor, só tem direito à ajuda de custo quem é removido de ofício? É. Então, eu aqui, professor, você, que é do Ministério da Justiça, você não teria direito à ajuda de custo. Quem teria direito? O seu cônjuge. Ele foi removido do quê? De ofício. Aí você tem o direito a acompanhá-lo, independentemente do interesse o quê? Da administração. Esse é um caso. Olha o outro caso aí. Letra B. Acompanha comigo aí. Letra B. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge ou companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. Como é que seria esse segundo caso aí? Vamos pensar nesse segundo caso. O servidor, estou falando dos casos em que ele é removido independente do interesse da administração. Então, o servidor, está aqui você, você, sei lá, né? Trabalha no MJ de novo, vamos colocar MJ, bacana. Teve um probleminha de saúde, motivo de saúde. Digamos que você trabalha lá na parte de arquivo do Ministério e de repente você teve um problema alérgico, não está podendo lidar com processos. Aí o que vai acontecer então? Você pede um laudo do seu médico. Aí o seu médico traz a informação para você. Está aqui o laudo e tal, não sei o quê. Aí você vai pedir o quê? A sua remoção. Eu estou querendo sair daqui para trabalhar numa outra área. Aí a sua remoção está ocorrendo por motivo o quê? De saúde. E essa outra área que você quer ir, na verdade, é outro estado. Está indo para outro estado porque tem problema, digamos, tem problema com o clima, com o local, e de repente você indo para um local onde tem um clima mais equatorial, um clima mais ameno, você vai se dar melhor. Ou você, ou um filho seu, um familiar seu. A lei garante também esse direito, por motivo o quê? De saúde. E qual seria o terceiro caso? O terceiro caso, vamos para o terceiro caso? Vai comigo na tela. Letra C. Diz assim, em virtude de processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. O que seria esse processo seletivo? Digamos que você, de novo, trabalha no Ministério da Justiça. E o Ministério abriu agora um processo seletivo. Um processo seletivo para as pessoas serem removidas. E você se interessou por esse processo. Você tem interesse de sair de uma localidade para outra localidade. Digamos que você tem interesse de ir para São Paulo. Você trabalhava aqui no Distrito Federal e tem interesse em trabalhar em São Paulo, na Superintendência em São Paulo. No processo seletivo, entendeu? O Ministério disponibilizou lá em São Paulo duas vagas lá em São Paulo. Beleza? Beleza. Quantos servidores do Ministério no Brasil inteiro? Quantos servidores se inscreveram? Se inscreveram 15 para essas duas vagas lá em São Paulo. Mas você foi um dos contemplados. Então você vai ter o direito de sair do DF para São Paulo. Você foi em processo seletivo em que o número de vagas seja menor do que o número de quê? Interessados. Nesse caso, mais uma vez você foi removido, independente do interesse o quê? Da administração. Remoção é um remanejamento. Eu estou tirando o servidor de um local para outro. Pode ocorrer com mudança de sede. Distrito Federal, São Paulo. Pode ocorrer sem mudança, dentro do próprio DF, dentro de São Paulo. A remoção pode ocorrer de ofício, a administração teve interesse, é o caso em que o servidor tem direito à ajuda de custo, e ela pode também ocorrer também a pedido do servidor. Aí a pedido ficará o quê? A critério da administração.
ou independente do interesse, nos casos de processo seletivo, motivo de saúde ou para acompanhamento do cônjuge. Na próxima aula, falaremos de um outro tipo de remanejamento, que também não gera provimento nem vacância, que é a redistribuição, ok? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.